Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por Altervision, OneBit. Olá, amigos do Varejo, tudo bem? Você já sabe, toda semana tem seu Tendências e Pendências aqui do Varejo Cast. Não precisa cortar, não, Ian, não precisa cortar. Vai no trote mesmo. Até porque eu queria pedir desculpa, porque a gente falava quarta e terça. Toda semana vai ter episódio, tá, pessoal? A gente promete pra vocês. Que toda semana vai ter episódio. Isso a gente promete pra vocês. Atrasou um pouquinho, mas vai sair na semana. Não se preocupa, não. Com vocês aqui, eu tô aqui, Caio Camargo, diretamente de Santo André. Fred, tá aí pro Natal hoje, meu amigo? Tô aqui por Natal, Caio Camargo. E antes da gente começar, já vou aqui começar com as nossas mensagens, os nossos varejocasters. E temos, eu tava sentindo falta dele, do nosso quase board member, do nosso Ale Valdívia, que manda aqui, ele estava de férias, então ele vai assim, colocando meus comentários em dia pós-férias. A loja não pode mais ser só parte da jornada de compras, precisa fazer parte da vida do cliente e entregar o melhor, seja produto, seja uma pausa no dia a dia. Obrigado, Varejo Cash. Ele está falando da grande exaustão, que foi um episódio nosso que rendeu bastante. E outro que estava ausente, o nosso grande Ed, voltando aí. Grandes amigos, Caio e Fred, quanto tempo! Primeiramente, gostaria de registrar que a falta de comentários não significa falta de audiência. Continuo Varejo Caster total. Forte abraço, meu amigo. E ele diz assim, sobre a RJ das Casas Bahia, parabéns pelo excelente episódio. É importante ressaltar que não foi do nada. Em 24 de abril, a rede já havia solicitado recuperação extrajudicial de uma dívida de 4,1 bilhões e que evoluiu aos atuais 17,3 bilhões. Se você falha em planejar, está planejando falhar, já disse Benjamin Franklin. Abração, grande Ed. Olha só, e foi filosófico no final. Foi, rapaz, olha aí. Realmente não foi. Ô, Fred, acho que tem uma pauta pra gente trazer no futuro. Aliás, você, Varejo Caster aqui, vê se faz sentido, se vocês querem que a gente traga isso, né? Tem muita discussão sobre como vai ser 2027, tem muita discussão ali, né, do que vai acontecer, tributário, um monte de questão ali que tava num evento agora, né, com algum pessoal de varejo, o pessoal tá com se vai ter alíquota, qual a alíquota, se vai ter split, se não vai ter split, tem um monte de dúvida que tá acontecendo no varejo. Algumas coisas vão acontecer, não importa se tem ou não tem alíquota, o que vai acontecer, mas a gente precisa dar alguns planos para vocês, algumas diretrizes. Então, se fizer sentido, a gente vai gravar um episódio exatamente só isso, com um pouco de trilha do futuro, quem sabe até com algum convidado especial aqui para nos ajudar, nos apoiar em algumas elucubrações aqui tributárias ou financeiras para 2027, para deixar você mais preparado. Então, você quer esse episódio, tem que responder aqui para a gente saber se vale a pena ou não a gente gravar, certo, Fred? E hoje nós vamos de quê, meu amigo Caio Camargo? Cara, vamos numa pauta quase filosófica aqui, cara, um tema bacana. Estamos falando de longevidade, as pessoas estão vivendo mais, com mais qualidade, com mais saúde, né? Tem o livro do meu amigo do Luiz Foghetti, falando exatamente um pouco disso, né? Toda família hoje já tem um membro, é muito fácil ter um membro com mais de 90 anos, né, cara? Dentro da família já está cada vez mais fácil no circuito familiar ter um parente com mais de 90 anos. E com as pessoas vivendo mais, né, os ciclos têm mudado, os consumos têm mudado, então a gente precisa dar uma leitura aqui, né, em cima desse fato. Como é que essa longevidade e como é que essas questões têm mudado um pouco, né, o calendário tradicional da vida, né? Será que o varejo está conseguindo acompanhar essas mudanças, né, Fred? É mais ou menos por aí o nosso papo de hoje, galera. É isso aí. Então a gente vai falar... A vida está saindo do roteiro. E o varejo? Vamos saber agora aí, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. E a gente quer a sua opinião aí nos comentários, nas nossas redes sociais, para saber se você concorda, se discorda e se tem um outro ponto de vista, né, Caio? Isso aí, durante décadas o varejo trabalhou com um calendário bem previsível, né, Fred? Era estudar, conseguir emprego, sair da casa dos pais, casar, comprar uma casa, ter filhos, se aposentar. Mas cada etapa acionava uma categoria, campanha e até produto específico. Tinha produto para solteiro, produto para casado, produto para estudante, né? O problema é que esse calendário hoje está absolutamente fragmentado, né? Hoje uma pessoa pode começar uma nova carreira aos 50 anos, pode morar sozinha ainda aos 35, pode casar aos 60, pode decidir não ter filhos, pode voltar para casa dos pais ou construir uma família que não cabe em nenhum dos modelos tradicionais de mercado. O varejo continua sabendo a idade do cliente, está lá colocado no CRM, no sistema,
mas já não significa que ele saiba em que momento da vida esse cliente está, né, meu amigo? É isso aí. Aí o grande lance é isso, né? Você pode até saber a idade dele, sabe onde ele mora, mas em que fase da vida ele tá? Porque a gente tem hoje pessoas de 60 anos que estão começando a aprender a surfar, pessoas de 60 anos que estão estudando agora, pessoas de 30 anos que já são donos de empresa, ou seja, isso tem mudado bastante. A nossa querida WGSN chama isso de minor stones, né? Tem o milestones, esse é o minor, de menor, né? Então são... Um momento, faz tempo que a gente não aciona isso, traduzindo, o VarejoCast traduzindo, milestones, por favor, não pode ser Miles Davis, tá? Mas milestones, Frederico Alecrim. Nem Rolling Stones, né? Nem Rolling Stones. Minor, de menor, né? Menor, então, e normalmente é considerado milestones, são aqueles marcos, né? Que acontecem. Então, milestones são vários marcos menores, ao invés de ter aquele grande, né? Ou seja, a ida para a universidade, o primeiro emprego, né? Aquelas grandes marcos que você tem na vida, agora são vários fragmentados, né? Então, que a gente, antes, esses milestones, eles estavam muito ligados à idade. A idade e o momento de vida. Agora, a idade não tem nada a ver com o momento de vida e vice-versa, não é isso, Caio? É isso aí. Como você falou, a WGSN está chamando isso de milestones, né? E são, na verdade, diferente das milestones, sendo aqueles pontos grandes da vida, as milestones são pequenas conquistas que vão ganhar importância numa sociedade onde esses grandes marcos tradicionais estão cada vez mais caros, estão acontecendo cada vez mais tarde, ou simplesmente estão deixando de ser desejados, né? Pode ser terminar uma terapia, adotar um animal, quitar uma dívida, mudar de cidade, completar um curso, morar sozinho, começar um negócio, ou mesmo começar a organizar uma rotina mais saudável, né? Ou seja, todo mundo que está nos escutando, com certeza tem uma minor stone ali guardada, né? Amanhã, mês que vem, ano que vem, ou daqui 5 anos. E é sobre isso que a gente está falando, aquelas coisas que fogem daquela rota óbvia que todo mundo seguia, aquela história que praticamente todo mundo tinha que seguir o mesmo roteiro, né, Fred? Sim, durante muito tempo a gente ouviu demais, né? O sonho grande, né? E agora a gente está o seguinte, pequenos sonhos levam a pequenas conquistas e mantém você motivado, né, Caio Camargo? E assim, quando uma milestone ela não é alcançada, o nível de frustração é muito menor do que uma milestone. E outra coisa, o nível de tempo, dinheiro e energia que é investido pode ser que você não quebre, né? E sendo uma milestone, pode ser que se não der certo, você despedace sua vida, né? Pois é, Fred, olha, a Mintel, né, que é também uma empresa de inteligência, de dados e tudo mais, ela complementa essa visão com a tendência The New Young, o novo jovem, né? A juventude deixa de ser definida apenas pela idade biológica, onde pessoas mais maduras começam projetos, relacionamentos e experiências que antes eram associados exclusivamente aos mais jovens. No papo lá que eu tive sobre esse negócio de longevidade, Fred, fica aquela história. Uma pessoa que no futuro, vamos dizer que daqui 20 anos as pessoas vivam 100, 120 anos, seja possível isso, daqui 30 anos, né? Cara, se achar que você aos 20 anos vai decidir uma carreira para uma vida inteira, ou que mesmo você vai ter um casamento para a vida inteira, né? Durante 100 anos, é muito tempo para a absoluta maioria da sociedade. Então, assim, esses campos de você trocar de carreira, ter vários relacionamentos, ter casa, ter várias situações financeiras, dentro de uma empresa, a hierarquia, né, cara, como funciona isso numa empresa, né, você tinha sempre um nível sucessório a cada 10, 15 anos, onde as pessoas vão durar 100 anos, você imagina como é que vai acontecer esse nível sucessório nas empresas, né, do que a gente já conversa hoje. Mas tem alguns dados aqui pra gente trazer pra essa galera também, né, Fred? Exato, é só, né, o The New Young me lembra que a gente já falou aqui dos kidults, né, então que... Exato. A geração de prata que a gente trouxe também, né, o Silver, como é que era? Desculpa o termo, eu vou esquecer o termo aqui, como é que era? Silver Age, né? Não era Silver Age, mas era alguma coisa assim, mais ou menos, mas era prata. O prata. Ô, nossa audiência, nossos VarejoCast, não ajuda a lembrar aqui no comentário do que a gente falou aquela vez ali, vamos lá. E aí tem muito disso, né, dessa questão de que algumas coisas são resgatadas, Caio, e antes da gente falar um pouquinho desses dados, hoje eu publiquei um contexto filosofando ali um pouquinho, mas eu peguei uma pesquisa feita na Inglaterra, mostrando que as empresas, né, as lideranças estão diminuindo as vagas de primeiro emprego, aquela galera que está chegando na entrada e que é exigido nenhuma experiência. Então, muito disso está sendo automatizado e está sendo colocado nisso, IA, entre outras automações, robótica e tal. E aí o que acontece? Isso rende um VarejoCast nosso, hein? E aí o que acontece? Eu estava refletindo, na hora que os cargos de entrada, que é onde você adquire experiência, não existem mais ou são menores, como é que a pessoa vai adquirir experiência? Esta é uma grande questão para a gente discutir num próximo episódio. Uma maravilhosa questão, né?
Mas vamos falar de dados. O Brasil tinha 13,6 milhões de unidades domésticas formadas por apenas uma pessoa em 2022. Isso representava 18,8% do total de domicílios. Em 2010, eram 12,2%, ou seja, aumentou aí 6% mais ou menos, segundo o IBGE Censo de 2022. 60%, 70%, quase dobra, vai, de 12 para 18, dá para quase dar uns 7, 8% a mais aqui, né, cara? Exato. Por outro lado, né, a taxa de fecundidade brasileira caiu 1,55 filho por mulher. Horrível esse tipo de estatística, em filho por mulher. Meu Deus do céu. Segundo o censo de 2022 do IBGE, a idade média em que as brasileiras têm filhos passou de 25,3, ou seja, parece que a brasileira não é, né, família e tal, tá solta ali, né? Tem filhos, passou de 25,3 anos em 2000 para 27,7 anos em 2020. E a projeção do IBGE aponta para 31,3 anos em 2070. Ou seja, a gente está vendo um contexto onde as famílias estão tendo menos filhos, estão existindo menos famílias, né? Mais pessoas sozinhas. Isso remete a uma outra tendência que a gente falou, dos DINKs, né? Double Income, No Kids. Então, as pessoas botando ali os pets, ou morando sozinho com pets, né? Então, tudo isso vai influenciar no calendário, tudo isso vai influenciar no varejo, tudo isso vai influenciar em como a gente mapeia essas pessoas, né? Tem um outro desafio aqui, né, Fred, também, né? As novas gerações têm mais dificuldade, tudo bem que tem um caminho tortuoso ali nessa conversa que eu vou colocar, mas tem mais dificuldade de gerar posse, de gerar renda do que as gerações passadas. Uma pessoa com 20 anos, 22 anos de idade já estava encaminhada na vida, já não estava no primeiro emprego, já estava com uma carreira começando a se consolidar. Muita gente está começando o primeiro emprego depois dos 20 anos, né, cara? Acontece isso no mercado o tempo todo. Né? Então tem a geração, como eu falei, entra numa história de que essa geração é geração perdida. A gente já falou, já desmentiu essa história para vocês aqui em outros episódios. Sempre tem que desmentir que toda vez que tem uma geração vigente, sempre reclama da mesma coisa, a geração que está chegando ali, sempre a mesma história. Mas o fato é que, de fato, as pessoas, até por posse ou até por essas questões de morar sozinho ou até decidir não ter filhos, está demorando muito mais e é cada vez mais tardio. Para muita gente que a gente conversa na rua, e você deve recolher essa opinião também, muita gente fala que é uma opinião, uma questão de sensatez, né, cara? Não me sinto preparada, não sinto que o mundo está adequado, não sinto que é o momento, e tá tudo bem, não tem a pressão de tem que ter o filho até 20 anos de idade, tem que ter filho até 30 anos de idade. Essa pressão do mundo parece que abaixou um pouquinho, né, Fred? A grande mudança, né, Caio, existem muitas mudanças, a gente vem falando aí, mas é que a gente estava acostumado, principalmente o varejo, estava acostumado a ter um calendário ali muito certinho, né? A idade certa para estudar, para casar, para ter filho, comprar uma casa, se aposentar. E esse calendário, muito dele, ele foi construído por uma sociedade e reforçado pelo próprio mercado e vice-versa. Só que, enquanto o varejo ajudou a transformar essas etapas da vida, né, férias, voltas às aulas, né, o back to school nos Estados Unidos né, fortíssimo. Então, assim, a grande pergunta que fica aqui é: a idade ainda explica o consumidor? Afinal de contas, duas pessoas de 40 anos ainda podem ser tratadas como integrantes do mesmo público. Não poderia, né? Aliás, eu acho que não poderia, né? Ser tratado do mesmo público, né? Porque é totalmente diferente, né, cara? Só que hoje a gente tem aquele lance, né, Caio? Às vezes tem uma pessoa de 50 anos que surfa com uma pessoa de 20, né? Então ali é surfista, né? Não é a idade, né, cara? Mas se você tiver um CRM da empresa, todas as características e atributos físicos. A pessoa veste a roupa tamanho tal, então você sabe que ela está em forma, ou seja, ela não está obesa ou muito magra, pela idade que ela tem, você tem as medidas dela, aí você tem um monte de informações de onde ela mora, a faixa de renda que ela opera e tudo mais. Mas pode ser, por exemplo, uma pessoa mais sedentária e uma mais esportista, uma que trabalha e uma que não trabalha, uma que está numa vida que não está num momento legal e outra que está num momento super aberto de vida. Então, são coisas, né, que, infelizmente, né, a gente fala de CRM, é muito bacana falar de CRM, porque parece que toda empresa tem CRM. A gente está muito longe disso quando a gente vê no mercado que as pessoas nem CRM têm. Mas vamos lá, para as empresas que têm o CRM, existe uma questão hoje desses dados que eles estão trabalhados de maneira fria, né, cara? Ou seja, existe uma variável absurda, né? A gente já brincou, eu já falei disso, né? Eu tenho 48 anos hoje, né? Meu avô faleceu com 56 anos de idade. A imagem que eu tinha do meu avô, isso em 1986, né? A imagem que eu tinha do meu avô naquela época era o senhorzinho de idade que jogava dominó na praça, né?
Com 56 anos, as pessoas estão numa outra vibe hoje, né? Isso tende a mudar drasticamente. E a nossa conversa para você que é varejista, indústria, está nos escutando aqui, nosso VarejoCast, é um pouco disso. Se, além dessas características tradicionais, né, de idade, renda, você está olhando um pouco mais o estilo de vida das pessoas, porque pode ser que conforme essa conversa estica, eu tenho uma impressão, Fred, que o que está acontecendo com a humanidade, vê se faz sentido. Imagina que a gente tivesse uma corda aqui, um barbante desenhado, certo? E a gente desenha o que seria nesse barbante, a cada pedacinho do barbante, uma fase da vida, né? Então você, aqui é do 0 ao 10, hoje é a infância, do 10 aqui até o 20 é a adolescência, do 20 até os 60 a vida adulta, 60 para até onde der a vida, até 80, 90 é a vida, 86 acho que a faixa é a idade máxima do Brasil, a idade média hoje, né? Tal, estica essa corda. O que está acontecendo é que a gente está pegando essa corda que está até 85, está esticando ela até o 100. E aí essas faixas que ocupavam uma faixa da vida, elas também estão esticando proporcionalmente, parece. Eu tenho essa impressão, tá? Que a vida adulta está se esticando, que ela está começando mais tarde e está indo mais longe. A infância também está mudando. Não sei, faz sentido, Fred? Faz, e eu acho que o grande negócio é que parece que acaba essa linearidade. Uma coisa que eu já venho falando se aproxima muito mais de uma espiral, onde às vezes a pessoa que está lá em cima está no mesmo momento de vida de uma pessoa que está ali embaixo, porque o presente para um é o mesmo presente para o outro, mesmo a diferença de idade sendo diferentes, porque aquela classificação que a gente conhecia por geração, ela simplifica a vida, mas não dá mais para trabalhar os CRMs através dessas simplificações, as personas, né? Aquilo tudo que se trabalhou muito, porque se tornou mais complexo por tudo isso que você fala, né? Então, cada vitória dessa, cada milestone dessa aí é um marco na vida de alguém que não pode ser mais empacotado, né, dentro de uma geração, né, porque dentro da geração existem vários momentos daquela pessoa, né, Caio? Cara, isso me lembrou, e a gente se conhece há muito tempo, a audiência sabe disso, de um slide, sendo umas primeiras palestras que eu vi sua, que mostrava uma cidade e duas janelas, e numa janela estava o cara no escritório, mais um dia, e na outra janela estava o cara no hospital, oba, mais um dia, né, cara? Então, assim, momentos de vida totalmente diferentes. A frase é o mesmo contexto, mas um olhando de uma maneira positiva, outra maneira negativa, mas aqui não é nem o contexto que a gente está conversando, mas eu acabei lembrando desse slide. Lembra dele, Fred? Sim, lembro dele, é bem lembrado, né? Então, assim, você pode ter idade diferente, gênero diferente e ter marcos iguais, ou você pode ser totalmente igual em gênero ou idade e ter marcos de vida diferentes, valorizar coisas diferentes, né? Então é muito importante, mais do que nunca, o varejista estar mais próximo ainda, que aí vai fazer toda a diferença, porque customização e a personalização vai passar por isso aí, né? Senão, se a gente empacotar todo mundo, só tem uma certeza, vai errar, né, Caio? A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Qual é o seu maior desafio para performar mais nas suas lojas? Aumentar o fluxo? Diminuir a ruptura ou contratar mais? A AlterVision cruza o fluxo da sua câmera com o seu ERP para responder isso no seu WhatsApp. Seu time passa a ter um copiloto. Oi, Ana. Faça mais 5 atendimentos hoje para bater a meta. Una-se às mais de 6.000 lojas que já usam a AlterVision. Eu lembro de uma conversa que a gente trouxe também aqui, acho que em algum news, alguma coisa passada que a gente tenha falado, da nossa época, né, nos nossos 18 anos, cara, ter o primeiro carro era um grande marco, né? Sim. Mas já foi dito em diversas pesquisas que para essa geração isso não faz a menor diferença, né? O marco não é o carro, né? O marco é uma liberdade, talvez até viajar, ir para fora, fazer mochilão, ganha um outro tônus ali, né? É quase aquele YOLO, né, que a gente trava, YOLO, you only live once, né, cara? Isso aí, cara, e aí vem um grande lance, né, cara? Um exemplo bem clássico, você tem duas pessoas na mesma idade,
vamos falar aí que você vem falando dos 60 anos, só que um está próximo a se aposentar e o outro está abrindo sua primeira empresa. Né? Então, se o varejo insistir em falar com os dois da mesma maneira, os dois vão ficar insatisfeitos, né? Porque são 2 momentos de vida. Então, mais do que nunca, passa a ser momento de vida, né? Em que momento de vida cada cliente seu está? Por isso que se torna mais complexo, né? Então, é muito importante essa observação, né? E é muito interessante esse estudo da WGSN, que vai acabar com essa estrutura tradicional, a gente pode dizer, de colocar o label, né? Colocar ali a etiqueta e marcar que todo mundo ali é do mesmo jeito. Você imagina que a gente tem até 5 gerações dentro de uma mesma casa, né? Desde a Baby Boomers indo até a Alpha. E essas pessoas podem ter marcos iguais e marcos diferentes, independente da idade, independente da geração, né? Então, isso é tenso, né, cara? É tenso. É a primeira vez na história do mundo que nós temos 8 gerações simultâneas convivendo simultaneamente, né, cara? Dos Baby Boomers até a Beta tem 8 gerações aqui que estão convivendo ao mesmo tempo, né, cara? Então isso é inédito. Aí pra gente, dando corpo aqui a fechar o fechamento desse episódio, algumas coisas que a gente bater papo aqui, né? Onde é que o varejo tá errando, Fred, né? Primeiro, né, por que a comunicação para os consumidores maduros, a gente já trouxe isso para vocês também, ainda parece falar apenas de saúde, descanso e aposentadoria? Nossa. É sempre o velhinho lá, de exame, de médico, é só inclusive, isso. Né? A sinalização ainda tem aquela pessoa com a bengala e tudo, boininha. Né? Vamos parar com esse preconceito com quem usa boina, hein? A pessoa meio corcunda, né, com aquela dificuldade, e isso realmente mudou. Outra é, por que produtos para quem mora sozinho ainda são tratados como uma adaptação da família tradicional? Por que a família tradicional ainda é vista daquele modo antigo, né? Na margarina. O que seria uma família tradicional? Não, mas acho que aqui tá falando assim, ó, pega o pacote de pão tamanho família e oferta com 4 fatias só, né? Não é isso que a pessoa quer, ela quer às vezes muito mais receber uma coisa em casa o tempo todo, às vezes, no momento certo para ter um produto fresco, e isso já foi pauta de muito. Eu lembro quando começou esse papo das pessoas que estão morando sozinhas e tudo mais, que as pessoas reclamavam, né? Poxa, eu vou comprar no mercado, só tem um pão de forma grande que sempre mofa, né? Não consigo consumir aquele inteiro. A caixa de ovo também é muito grande, né? Então, assim, tinha essas reclamações de mercado que hoje a indústria foi esperta, e a indústria não sei se foi esperta, mas a indústria está reduzindo tudo quanto é tamanho de embalagem, por causa de reduflação, inclusive, né? Mas a gente tem cada vez mais os produtos menores, então isso tem, assim, atendido esse tipo de consumidor. Mas tem um monte de coisas além ali. Hoje a gente vê, por exemplo, as lavanderias, né? Eu não sabia, Fred, eu fui estudar um pouquinho da ABF, da franchising, né? Do pessoal de franchising, se quando a gente esteve visitando a ABF era a parte de beleza que estava bombando, esse ano lavanderia é um grande negócio, né, cara? A rede de lavanderia é a bola da vez aqui no franchising, entre outras coisas aqui. Mas estão crescendo horrores aqui, né, Fred? E aí você vê, né, Caio, como a questão de ser pioneiro muitas vezes é difícil, né? Porque quem começou com esse sinal de lavanderia lá atrás era um momento que não encaixava, porque as pessoas faziam isso em casa. Aí quando todas essas mudanças vão acontecendo, de pessoas morando sozinhas, de pessoas não casando, de pessoas não tendo mais aquela secretária do lar ali todos os dias e tal, o que muda? Muda o tamanho do apartamento, ou seja, a construção civil é impactada, muda os pratos em restaurante, muda os passeios de turismo e também muda o comportamento das pessoas. Então hoje a gente, quando vê uma lavanderia dessa, tem lavanderia em posto de gasolina, tem lavanderia em supermercado, tem lavanderia em todo lugar e todas cheias, né? Ou seja, eu me lembro muito do Amélia, não sei se você lembra da Amélia, que foi o supermercado online, acho que era do Pão de Açúcar. Pão de Açúcar. Isso, que não deu certo, porque naquela época você não tinha estrutura, né, cara? Não fazia sentido, né, cara? Você apertar o botão de compra e receber em 4 dias em casa, cara. Não fazia o mínimo sentido. Era muito doido, né? Então, assim, tem muito disso também, né? De você entender o contexto e como está a vida das pessoas, né? Para transformar isso que nós estamos conversando em negócio. Começa a pensar para a tua empresa. Primeiro, vai fazer um ping-pong nosso aqui, Fred. Ó, como uma marca pode identificar mudanças de vida sem invadir a privacidade do cliente? Então, como é que você vai começar a identificar, né, sem invadir a privacidade do cliente? Como é que você vai perguntar
que momento de vida ele está vivendo, ou qual é o lifestyle do momento, como é que você vai identificar isso? É uma primeira premissa interessante, certo, meu amigo? Certíssimo. Quais produtos poderiam ser organizados por momento de vida em vez de idade ou gênero? Essa é fantástica, cara. É repensar o supermercado, a loja de moda, cara, isso e é muito importante, né? Tem algumas lojas que tem algumas sementes disso, né? A gente pode falar de lifestyle, de tentar não fechar até por gênero também. Tem um monte de coisa que estão ali alinhadas que eu acho que faz sentido. Tem que começar a testar formatos novos ali, né, meu amigo? E Caio, eu me lembro muito, né, uma vez eu estava numa dessas missões e levei um grupo, né, da turma querida da Premier Pet, a gente foi para bastidores da Disney, e a gente visitou a Home Depot, né, material de construção, e lá, depois da Home Depot, a gente foi para Petco, né, de pet shop, né, lá dos Estados Unidos, e aí a Petco estava com um serviço chamado Pet Coach, que era o quê? Era aula para quem era tutora de pet de primeira viagem, cara. Então, assim, você tinha gente de todas as idades ali. Então, vê que lá atrás é um pouco desse conceito. Já tinha o pai de pet sendo trabalhado no bastidor. Não interessa o gênero, o que interessa é o momento de vida, ou seja, quem é que tá pela primeira vez como... E veja que mudou, que antes era dono de cachorro, o cachorro agora é tutor de pet. E aí pensar também como é que você cria campanhas para essas pequenas conquistas, não importa quais sejam, tem que identificar no teu negócio, no seu segmento, sem transformar tudo em uma data comercial artificial. Não precisa ter o dia do alguma coisa, o dia de alguma coisa, o dia da alguma coisa, mas como é que você começa a ter essas pequenas conquistas? Eu lembro dessa visita que a gente fez agora na última NRF, na Lululemon, eu uso muito isso em palestra, né, Fred? Que as pessoas têm um board na Lululemon, cara, que elas tiram a foto de Polaroid e escrevem o goal, o compromisso, o objetivo delas para o mês que vem, para a próxima fotografia. Quero perder peso, quero fazer tanto em corrida, vou fazer não sei o que das contas, sei lá, cada um colocava a sua promessa, mas era um objetivo ali colocado para buscar na próxima foto. É um pouco disso que a gente está falando. Como é que você consegue comemorar essas pequenas conquistas do seu cliente, certo, meu amigo? Certíssimo. E aí, importantíssimo, né, Caio, a gente pensar em algumas coisas, porque talvez o varejo ele não precise abandonar completamente idade, renda ou geração, mas precisa parar de acreditar que essas informações contam toda a história, né? Esse consumidor de 30 anos pode estar começando uma família, terminando um casamento, morando com os pais, comprando a primeira casa ou mesmo desistindo de comprar uma, né, meu amigo? Perfeito, a idade continua sendo um dado, mas apenas um dado, um momento de vida que explica a decisão, cara, isso é fantástico. É isso aí, talvez justamente aí uma das maiores oportunidades para o mundo do varejo, que é o que a gente está fazendo hoje nesse episódio bacana demais aqui do VarejoCast, deixar de vender apenas para aniversário e começar a entender recomeços. Olha que coisa bacana. E é isso aí, pessoal. Desta forma aqui a gente encerra este episódio aqui do VarejoCast dessa semana, certo? Toda semana episódio novo pra você, certo, meu amigo? Toda semana, não vamos mais dizer o dia, né? Você fica ligado aí. Não, quarta-feira. Talvez atrasa, mas quarta-feira. Quarta ou quinta, né? Ou sexta. Mas bota o sininho aí, porque você vai ser avisado quando tiver um episódio novo, pra você não perder, porque a gente tá caprichando nas temáticas e tá muito bacana. É isso aí. Como tá indo esse episódio essa semana no ar, eu vou deixar um recado aqui pro nosso VarejoCast, pra você que estiver em São Paulo. Agora no dia 31 de agosto, a partir das 6h30, na segunda-feira agora, a partir das 6h30 da tarde, eu vou estar lá lançando o Arroba do Empreendedor. Então você, VarejoCast nosso, está convidado aqui para estar lá comigo na Galeria Magalu para o lançamento. Vai ser bacana, eu espero você, espero que goste da leitura, tá bem legal o livro. Tá? Já recebi bastante elogio, crítica, porque crítica vale a pena também. Mas é um livro muito bacana, espero que você goste. Tá bom? E aí, durante a semana tem mais recado pra vocês. É isso aí. E como é que tá o novo livro, Fred? Pare de correr atrás do vento, tá aí. Ó, o Yannis vai botar aí o link, muito bacana também, falando um pouquinho sobre o poder do significado na vida. Então, ó, vai lá, prestigia o Caio, compra o livro que tá muito bacana. Ele já vem construindo esse livro há muito tempo aí nos bastidores. 2 anos. Então, ó, prestigia e você vê a Rua do Empreendedor e vê o poder do significado. O VarejoCast em conteúdo pra você. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Até mais. Valeu. Você assistiu VarejoCast. Saiba mais sobre o VarejoCast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este VarejoCast foi editado por Yannis Maciel.